ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom, galerinha, lembrando que a gente tem playlists, né, dos Enems passados. Se alguém quiser também estudar aí nas playlists dos Enems anteriores, gente, o áudio, né, ele não está muito bom, né, mas estamos aí, não somos perfeitos, mas estamos aí tentando melhorar, tá bom? Então a gente agradece todos os comentários de vocês, críticas construtivas, comentários de elogios também. A gente espera estar ajudando vocês. A gente fica muito feliz de ajudar vocês e de aprender com vocês também, né? A gente espera aí estar contribuindo, ajudando vocês aí nos estudos para o Enem, tá bom? Gente, então vamos lá, né? Vamos terminar de fazer aí de 2018, né? Olha só, o caderno azul, né? Isso mesmo, isso. Primeira aplicação caderno azul, Enem de 2018. Agora a gente vai... Desculpa, gente. Agora a gente vai para a questão 16 de linguagens, tá bom? Beleza. O que a questão 16 descreve? Ela descreve o seguinte, né? Da obra aí, Vertigens, né? Olha que interessante. Com um texto descrevendo o seguinte: somente uns tufos secos de capins empedrados, crescendo a silenciosa baixada que se perde de vista. Somente uma árvore grande, esgalhada, mas com pouquíssimas folhas, abre-se em farrapos de sombra. Único ser nas cercanias. A mulher é magra, ossuda, seu rosto está lanhado de vento. Não se vê cabelo coberto por um pano desidratado, mas seus olhos, a boca, a pele, tudo é uma aridez sufocante. Ela está de pé. A seu lado está uma pedra, o sol poente. Ela estava de pé no fim do mundo, como se andasse para aquela baixada largando para trás suas noções de si mesma. Não tem retratos na memória. Desapossada e despojada, não se abate em autoacusações e remorsos. Vive. Sua sombra somente é que lhe faz companhia. Sua sombra, que se derrama em traços grossos na areia, é que adoça como um gesto a claridade esquelética. A mulher esvaziada emudece, se dessangra, se cristaliza, se mineraliza. Já é quase de pedra, como a pedra a seu lado. Mas os traços de sua sombra caminham e, tomando-se mais longos e finos, esticam-se para os farrapos de sombra da ossatura da árvore, com os quais se enlaçam. Interessante o texto, né? Bem profundo. E a questão, ela descreve o seguinte, olha só. Na apresentação da paisagem e da personagem, o narrador estabelece uma correlação de sentidos em que esses elementos se entrelaçam. Nesse processo, a condição humana configura-se no quê, né? Olha só. Amalgamada pelo processo comum de desertificação e de solidão. B. Fortalecida pela diversidade extensiva à terra e aos seres vivos. C. Redimensionada pela intensidade da luz e da exuberância local. D. Imersa num drama existencial de identidade de origem. Ou E. Imobilizada pela escassez e pela opressão do ambiente. Pause o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, belezinha? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram. Se trata aí, né, aqui no caso, a condição humana configura-se amalgamada pelo processo comum de desertificação e de solidão. Gente, para quem não sabe, né, o que seria amalgamada aqui no caso? Mescla-se, né? Aqui no caso, combina-se, mistura-se. Aqui no caso, né, ela vai misturar aí com a diversidade extensiva da Terra, né? Não, desculpa, isso. Ela vai misturar aí pelo processo comum de desertificação e da solidão, né? Da realidade da tristeza vivenciada aí nesse local. Então, além aí do processo comum de desertificação, da seca nesse local, nesses locais, né? Tufos secos de capins,
como a gente observa no texto, há esse aspecto de solidão. O texto retrata isso, né? Olha só, uma mulher, ele descreve aqui os traços da mulher, né, sozinha, né? Olha só, quer ver? De solidão. As folhas, perde-se à vista somente uma árvore, né? Grande e esgalhada, com pouquíssimas folhas. Então, a questão da solidão, além da questão, né, da triste questão aí, do processo de desertificação da seca, tá bom? Então, vai se misturar aí a figura humana, que no caso a mulher, né, com essa questão aqui de solidão e de seca. Por isso que seria a letra A, amalgamada. Por que não são as outras, gente? Gente, essa questão ela me lembra muito, inclusive foi citado nas redações nota 1000 do Enem de 2021, né, sobre invisibilidade do registro civil, se não me engano isso, sobre a questão o livro de Graciliano Ramos, Vida Seca, gente. Essa questão ela me lembra muito esse livro dele, né? Gente, se a gente for analisar a realidade aí vivenciada, né, na obra dele, é muito triste, né? O aspecto aí da solidão. Eu não sei porque essa questão me lembrou muito esse livro. O livro de Graciliano Ramos, inclusive, eu recomendo para vocês. É muito interessante, né? Ele descreve aí a dura tristeza, a realidade aí vivenciada pela população, pela sociedade aí que vive nesses ambientes secos, né? A tristeza e retrata muito a seca. Essa questão, ela lembra um pouquinho esse livro, né? Então, achei interessante falar para vocês um pouquinho sobre isso. Por que não são as outras, né? Olha só, fortalecida pela diversidade, é extensiva à terra e aos seres vivos. Fortalecida pela diversidade, não seria bem o caso, né? A questão, ela descreve, olha só, ela descreve a questão da natureza também, né? Somente os tufos secos de capins empedrados crescem na silenciosa baixada que se perde de vista. Aqui no caso, né, somente uma árvore, solidão, né? Seca, gente, olha só. Ele descreve a figura humana, né? A mulher magra, ossuda, seu rosto lenhado de vento, não se vê cabelos cobertos. E olha só a questão da seca, né? Somente lhe faz companhia, quer ver? Deixa eu localizar aqui para vocês. Aqui, ó. Tufos secos, a sombra magra, o sol expoente, o sol explode, né? Desculpa aqui. O sol explode. Então, a questão da desertificação da seca. Não é aqui no caso, a letra B, não fortalecida pela adversidade extensiva à terra e aos seres vivos. Não tá aqui, no caso, fortalecida por essa adversidade, desculpa. Mas qual seria a diversidade? Então, a letra B ficou incompleta, né? Olha só, na apresentação da paisagem e do personagem narrador estabelece uma correlação nos sentidos em que esses elementos se entrelaçam. Então, a palavra-chave aqui, a letra A, por que a letra A? Ela está amalgamada, ou seja, camuflada, misturada, né? Aqui no caso, desculpa, misturada, né? A questão aqui, elas estão misturadas umas com as outras, né? Tanto a questão da seca. Bom, gente, voltando aqui, aqui no caso, por que seria, né, a letra A, né? Aqui amalgamada. Amalgamada, né? Aqui no caso, amalgamada pelo processo comum de desertificação e de solidão. Por que não são os outros? Olha só, fortalecido pela diversidade extensiva à terra e aos... Gente, desculpa, houve um probleminha, eu tive que voltar aqui, mas já tá de boa aqui, conseguimos recuperar. Fortalecida pela diversidade extensiva à terra e aos seres vivos. Gente, aqui no caso, olha só a pergunta. É importante a gente prestar atenção no comando, né, das questões. Olha só. Na apresentação da paisagem e da personagem, ou seja, a questão, a pergunta aqui da questão, né, ela não está descrevendo somente a paisagem ou somente a personagem. Então, olha a pegadinha. Por isso é importante prestar atenção nas alternativas. Ela está descrevendo aqui as duas, ambas. Então, tanto a paisagem quanto a personagem, né? O narrador estabelece uma correlação de sentidos, né? Em que esses elementos se entrelaçam, ou seja, paisagem e personagem, paisagem versus personagens, entrelaçar, combinar as duas, se entrelaçar, né? Nesse processo. Por quê? Por isso que seria a letra A, ela está amalgamada, gente, desculpa, pelo processo comum de desertificação e de solidão. Porque ambas, qual que é o significado aqui da palavra amalgamada, né, gente?
é exatamente esse, é a correlação entre as duas, né? Aqui no caso, a mistura de ambas. Tanto aqui no caso, o processo comum de desertificação, porque a questão retrata disso, e de solidão, da tristeza, da solidão, né? Beleza, por que não são as outras? Só pra gente explicar aqui. Olha só, a B a gente já explicou, né? Fortalecida pela diversidade extensiva à Terra e aos seres vivos? Não, né? Ficou incompleta. Fortalecida pela diversidade? Que é diversidade, né? Então ficou incompleta aí. E o texto, gente, ele é muito profundo, ele descreve muitas coisas. Ó, somente uns tufos secos de capins empedrados crescem na silenciosa baixada. Ele descreve a paisagem e a questão aqui no caso, né? Da personagem, né? Ele estava em pé, ela estava de pé no fim do mundo, como se andasse para aquela baixada largando para trás suas noções de si mesma. Não tem retrato de memória desapossada e despojada, né? Olha só, sua sombra somente que lhe faz a companhia, né? Ele faz companhia, sua sombra se derrama em traços grossos, areia, deserto, né, gente? Tudo a ver com a letra A, desertificação. A mulher esvaziada emudece, que se dessangra, se cristaliza, traz suas sombras caminho. Então, gente, reparem que é muito profundo o texto, né? O detalhamento do texto, né? A descrição aí da paisagem e da personagem. Então, olha só, a letra B ficou incompleta, né? A C é redimensionada pela intensidade da luz e da exuberância local. Gente, local, só local? O texto ele descreve somente a paisagem? Então, olha a pegadinha. Não é somente a paisagem. O texto faz duas descrições, a paisagem, né, do local e da personagem. A questão ela quer saber que sentidos que esses elementos se entrelaçam, que ambos se entrelaçam aí, né, se correlacionam um com o outro, né, a personagem e o local. Então, por isso também que não vai ser letra C, não é somente o local, não é somente pela intensidade da luz, tá bom? D, imersa num drama existencial de identidade de origem. Gente, de identidade de origem. Aqui no caso é o contrário, né? A letra D está sendo o contrário da C, ela só está descrevendo a personagem. O texto ele descreve somente a personagem, né? Somente imersa num drama existencial de identidade de origem. No caso, o texto descreve sim sobre a personagem, mas não é somente a personagem, ele descreve o local também, né? Não somente aqui no caso o que a mulher está passando neste local, né? A personagem aqui no caso, que ele detalha, né? Dessangra, se cristaliza, a mulher esvaziada, emudece, não é somente a personagem, é também o local, porque acima, né? O primeiro parágrafo aqui, ó, somente tufos secos de capins, ele descreve o local também. Então, não é somente aqui a letra D, tá bom? Olha só a pegadinha. Cuidado. Imobilizada pela escassez e pela opressão do meio ambiente? Mesma coisa. Não é somente a questão do ambiente, né? Tem que ser ambas. Então, qual alternativa que tá correlacionada, está ligando ambas, né? Exatamente a letra A. Aqui no caso, amalgamada pelo processo comum de desertificação, ou seja, o local, né? A areia, né? Traços grossos na areia, o sol explode, né? Desertificação, o local, o ambiente, a descrição do ambiente, do local aqui, e de solidão, ou seja, essa correlação entre ambas, a personagem, a solidão, porque ela descreve, né, somente, aqui no caso, sua sombra somente que lhe faz companhia, que no caso a solidão, né, da personagem, a descrição da personagem e do local, né, desertificação e a solidão da personagem aqui no caso. O que fechou aqui, eu tô até embolando para falar a palavra aqui, mas a alternativa correta é exatamente o significado dessa palavra, por isso que a letra A, amalgamada, né, gente? Desculpa, amalgamada, né? Que seria isso, a correlação, né? Que no caso é a mistura de ambos, tá certo? Tanto do local quanto da personagem. Então, aqui no caso, pelo processo comum de desertificação, ou seja, do local e de solidão. Quem está sozinho? A mulher, a personagem descrita, né? Aqui no caso, no texto, tá certo? Por isso que vai ser a letra A. Embolei tanto para falar uma palavra tão simples, gente, desculpa. Aqui no caso, né? Amalgamada, né? Mas seria isso, gente, basicamente isso. Gente, isso me lembrou muito
o livro de Graciliano Ramos, né, é Vidas Secas, muito interessante, vale muito a pena vocês lerem esse livro. Inclusive, ele foi citado 2 vezes na redação, ele é muito citado nas redações nota 1000, e é uma história muito interessante, né, a história aí da dura seca, né, vivenciada aí pelas pessoas aí destes locais, né, principalmente aqui no Brasil, né, é uma obra brasileira. Então é super importante, super interessante para quem não conhece, darem uma lida, né? Essa obra de Graciliano Ramos, ela retrata bem, é uma obra bem autêntica, retrata aí a verdadeira seca no Brasil. É muito interessante, depois vocês deem uma olhadinha, né? É muito, muito bacana adquirir conhecimento aí em relação a essa obra. Inclusive, ela foi citada, né? Citada aí no Enem, né, nas redações. Gente, me lembrou demais. Olha só, tem até olha só que interessante. A pintura. Gente, eu não sei porque a questão me lembrou demais essa obra, né? Justamente por se tratar de seca, desertificação. É bem interessante mesmo. Inclusive, foi citado em redações do Enem, em redações nota 1000. É interessante. Não sei porque esse texto me lembrou muito, essa questão me lembrou muito a obra dele, né? Por retratar isso. Mas, voltando à questão, então aqui no caso seria exatamente a letra A, tá certo? Vai se tratar aí, né, aqui no caso, nesse processo de condição humana, vai se configurar aí, né, se configura-se aqui no caso, amalgamada, né, pelo processo comum de desertificação e da solidão, tanto da personagem quanto do ambiente, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí, tá certo? Bom, para quem não sabia aí o significado da palavra amalgamada, né, agora, né, vocês já sabem aí o significado, né? Cuidado com as pegadinhas, com as palavras também, tá bom, gente? Mas é muito interessante essa questão e tem algumas pegadinhas, né? Que vocês poderiam confundir aí, tá bom? É só vocês darem uma lida e prestar muita atenção no comando da questão, né? O que ela tá querendo descrever aí para vocês, tá bom? Para não acontecer aí de haver erros, belezinha? Bom, gente, espero ter ajudado. Vale a pena ler o livro de Graciliano Ramos. Quem não leu ainda, quem tem interesse, quem gosta de literatura, é muito interessante a obra. Ele retrata bastante aí a realidade, a dura realidade vivenciada aí pelas pessoas que habitavam aí nessas regiões, né? Infelizmente, gente, né? A tristeza, a realidade aí da sociedade brasileira. Então, vale muito a pena ler. E essa questão me lembrou muito essa obra, né? Achei muito interessante. Tá bom? Bom, espero ter ajudado vocês. Não deixem de se inscrever, de curtir, compartilhar, que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento para vocês, né? E a gente espera de verdade, de coração aí, tá ajudando vocês aí a adquirirem conhecimento aí nas resoluções das questões do Enem, tá bom? A gente fica muito feliz em ajudar vocês, belezinha? Então tá, gente, um abraço e até o próximo vídeo.